Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Garoto BR. E bom, tenho mais projetos, mais livros para anunciar aqui para vocês. Temos aí chegando o livro Amor Rebelde, o livro Tão Perfeito e, por último, Um Lugar Seguro. Bom, são os próximos 3 livros aí que também vão vir junto com aqueles outros que eu já tinha anunciado aqui no canal. Então são 10 novos livros que estão em produção e que estão sendo produzidos e que vão vir aí futuramente. Mas os 8 livros que eu já terminei, já tá com a editora e já estão aí na fila para serem lançados. Então, ao total, temos 18 novos livros, fora os que já lancei, e mais versões ainda que eu tô trabalhando, versões em espanhol, inglês e alguns outros idiomas dos mesmos, e quem sabe algum livro originalmente aí em espanhol ou inglês, um livro original que não seja uma versão de algum outro livro. Mas, no momento, esses 8 já estão com a editora, já tá vindo aí, e agora esses outros 10 estão em produção. A gente tá perto de chegar dos 1000 vídeos aqui no canal, o que me deixa muito feliz, orgulhoso e esperançoso para novas ideias, novos vídeos. Quem sabe se o canal vai continuar, vai ter uma nova versão. Não sei o que vai acontecer, não se sabe, a ver o que vai passar. Ainda tenho também outro projeto que é Creio Que Me Namorei, que é uma música que eu tô querendo lançar, que eu tô querendo fazer, não sei se vai vir aí, espero que sim, vamos ver o que vai acontecer. Mas vim aqui trazer informações e anunciar sobre o que se trata esses 3 novos livros que estão aí para vir, fechando essa nova etapa desses 10 livros que estão em produção. Amor Rebelde. Amor Rebelde, obviamente, já diz, eu acho que é uma história romance, que eu escrevi em 2017, sobre Júlia e Leonardo, e também sobre Mariano e Larissa. São, ou seja, 2 casais, e a gente vai entender como funciona essa dinâmica de amor rebelde, o que significa isso dentro da história, com esse contexto de se apaixonar por pessoas diferentes ou em momentos diferentes. Às vezes tu tem muito em comum com uma pessoa e, e a energia combina, são pessoas muito idênticas, são almas afins, sabe? Que lance tipo, nossa, essa pessoa parece muito minha alma gêmea. Mas às vezes você se encontra em momentos diferentes, em momentos equivocados, errados, onde os caminhos se cruzam, mas eles não se complementam, eles não batem, sabe? E aí Mariano, que é o personagem principal dessa história, e Larissa, são um casal jovem que passam por esses problemas. E ao mesmo tempo que a gente vai acompanhar a relação de Mariano e Larissa, que são 2 adolescentes, a gente vai acompanhar a história de Júlia e Leonardo, que são os pais de Mariano, né? E tem essa relação muito aberta de Mariano com os pais, de contar para os pais como ele se sente, que é a primeira vez que ele se apaixona por alguém, e ao mesmo tempo que é tão lindo, é assustador. E ele não sabe muito bem como entender e como levar esses sentimentos, então ele conta muito com a ajuda dos pais, que revelam para ele a história deles, né? E mostrando como esses amores rebeldes, como esses sentimentos intensos, grandes, que são como vulcões que explodem, e toda essa metáfora de sentir que as coisas saem do controle, que não dependem só de ti para dar certo, e desse sentimento é o que leva à trama deles. Então a gente vai conhecer a história de Júlia e Leonardo e como isso afeta e como isso ajuda e tem impacto em Mariano e Larissa, né? E então a gente vai ver as similaridades entre esses 2 casais e a mesma raiz, que é o amor rebelde, esse amor que é incontrolável, esse amor que tu não quer muitas vezes agir de tua forma, mas é no impulso, de uma forma jovem, é toda essa fase que se passa quando tu tem uma paixão muito intensa e forte depois de um longo período que tu passou por coisas difíceis e tu não busca se apaixonar, e quando tu se apaixonar pela primeira vez, ou como se tu sentisse que é a primeira vez, sabe? Uma paixão que te remete à primeira vez que tu se apaixonou. Larissa é uma personagem assim que ela é muito fechada, ela adora a conexão que ela tem com o Mariano, e desde o começo ela nega ele
porque ela sabe que se ela aceitar, ela vai se tornar vulnerável, ela vai permitir se abrir, e é uma das coisas que ela não quer. E isso causa muitos problemas entre eles dois. E a impulsividade e a intensidade de Mariano nesse primeiro momento não seria o ideal para uma pessoa como Larissa. E aí a gente vai ver que de formas invertidas e de formas iguais e diferentes, Júlia e Leonardo foi a mesma coisa, né? Então a gente vai ver uma relação de família e dos pais muito pendentes do filho e dispostos a ajudar, a entender, e também da relação dos casais, o que a gente vai conseguir aprender com cada um desses casais de maneiras diferentes. Sobre isso que trata Amor Rebelde, que eu acho que é isso de tem tudo para dar certo e acaba não dando. A gente pode colocar a culpa, digamos assim, na rebeldia, nas diferenças, nas fases, nos momentos, em tudo o que difere, em tudo que os separa, sabe? Os mundos diferentes, mas também em tudo aquilo que os une. E o que resta depois que um amor rebelde acaba, o que precede isso e o que acontece durante o processo. Acho que vai ser bem interessante isso, explorar isso com esses personagens, porque às vezes a gente sempre tende a colocar a culpa nas outras pessoas, sabe? Me traiu, fez tal coisa, essa pessoa é vilã, essa pessoa é isso e aquilo. E às vezes a pessoa não é que ela é uma pessoa ruim, ela só era uma pessoa boa com atitudes ruins, ou ela não estava preparada para lidar com aquilo, ela não tinha as ferramentas para lidar com aquilo. Lidou da melhor forma que podia, que pode ter machucado a ela e outras pessoas, né? O que não garante que a gente deva passar pano para atitudes ruins, por mais que as intenções e a pessoa seja boa. Então, tem todo um lance por trás que a gente vai descobrir como Rebelde, que vai ter cenas muito divertidas e vai ter essa rebeldia do amor jovem, sabe? E tudo isso que traz vida a essas paixões, né? Que a rebeldia é o impulso, são os erros. Então tem uma história bem legal para ser trabalhada com Amor Rebelde. Já estou escrevendo, já tem uma premissa e já tem basicamente o roteiro pronto, então tá mais encaminhado. Agora, com Tão Perfeito, é uma história que eu tenho planejado a partir de uma música que eu escutei e de uma melodia que eu acho muito linda, muito doce, muito suave, que é quando a gente idealiza as coisas na nossa cabeça. A gente idealiza relações, pessoas, trabalhos, e a gente fala, nossa, vai ser tão perfeito se for com essa pessoa, vai ser tão perfeito se for desse jeito, se for do jeitinho que eu planejei, do jeito que eu quero. E às vezes para ser tão perfeito, só o que precisa é ser imperfeito, sabe? Que para dar certo e ser bom, não necessariamente tem que ser do jeito que a gente sonhou, planejou, esperou ou se movimentou para ser. Tão Perfeito vai falar sobre um personagem, eu não sei exatamente o nome, não tem nada definido, é uma premissa bem inicial mesmo, sobre um cara que gosta muito, vai ser uma história já adulta, não sobre adolescentes, um cara que, bom, basicamente se apaixonou por uma mulher e eles estavam namorando, se conhecendo, estavam alguns meses juntos, só que ele tinha idealizado muito dela e do relacionamento por conta das redes sociais, que ele é muito observador, então ele observou muito ela, idealizou que ela fosse de tal maneira, pelo que ela aparentava e mostrava nas redes, e conforme eles foram se conhecendo, foram quebrando certos tabus, e ele ficou, opa, isso não era o que eu tinha achado que era. E aí ele se vê tipo assim, eu quero cair fora, mas ao mesmo tempo é diferente, mas eu tô gostando, entendeu? E a mesma coisa essa personagem. Só que em algum momento eles vão ter alguma diferença que vai ser um ponto chave na história deles para romper, quebrar tudo. E aí a gente pode acabar criando essa ilusão de tão perfeito, de tudo estar tão perfeito que a gente desconfia se aquilo é real ou não. Então a gente vai ver um romance muito lindo, muito doce, um romance tão perfeito. E no final de tudo a gente vai aprender tanta coisa com esses personagens que a gente vai se perguntar, isso foi real? Isso é real? Até que ponto isso é coisa da nossa cabeça?
ou é algo real? Às vezes a gente idealiza os nossos sentimentos e que as pessoas correspondem ou não correspondem. A gente coloca uma coisa na nossa cabeça e assume como verdade absoluta, quando na verdade a gente não para pra chamar o outro para conversar e falar: é exatamente isso que eu tô pensando, o que eu senti, o que eu tive essa impressão, ou é algo diferente? Para evitar confusões, desentendimentos, até para se relacionar melhor. Então a gente vai criar nesse mundo dessa história um relacionamento tão perfeito, o que seria a idealização de um relacionamento perfeito, de um amor perfeito. Então a gente vai acabar trabalhando com essa temática de criar um relacionamento perfeito, com compreensão, respeito, carinho e tudo que as pessoas geralmente procuram, sabe? Quando tu pesquisa e pergunta para as pessoas o que seria uma relação que elas gostariam de ter, ou que elas queiram ou tenham, e geralmente tem alguns ingredientes em comum, sabe? Pode mudar as pessoas, pode mudar os países, os personagens, as histórias de vida, mas geralmente toda a história de amor que as pessoas gostariam de ter, ou têm, ou de certa forma viveram, tem certos ingredientes que são incomuns, sabe? Que são padrões. Então pegar esses padrões bons, todos eles, e montar uma história de amor perfeita entre dois personagens, que no final a gente vai descobrir que talvez não era tão perfeita assim, e colocar todos os ingredientes de uma história de amor imperfeita, que as pessoas julgam como deu errado ou não dá certo, colocar ali e ver o que realmente pode sair e o que a gente pode aprender com esses dois personagens e com esse amor e essa história que realmente tem tudo para ser fofinha, bonitinha, uma música que me deu essa sensação foi Táxi, ou não sei como é que se diz, seria a pronúncia em inglês da Camila Cabello, que eu acho que é uma versão de uma música descartada do álbum dela. E aí a gente vê ali uma história de amor perfeita, tão suave, tão doce. E a partir disso me deu essa vontade de criar realmente uma história de amor que nunca foi contada. E por último temos Um Lugar Seguro, que seria outro romance aí, que eu tô planejando escrever com a Carol, que é uma amiga minha que é muito talentosa. A percepção dela do mundo dos livros e da escrita é surreal. Ela é uma pessoa que lê bastante, que gosta muito de escrever e de estudar, que é muito dedicada. Então eu falei, eu preciso escrever agora para esse livro, eu quero uma parceria. Eu e outra pessoa. E até onde eu saiba, ela nunca escreveu algum trabalho como escritora, assim. Então acho que essa vai ser a primeira experiência dela, né, nesse ramo como escritora, e uma experiência incrível, porque a gente vai escrever juntos, eu e a Carol, sobre Um Lugar Seguro. Esse sentimento que acho que eu e ela a gente tem em comum, que é muitas vezes a gente acabar se magoando com as pessoas, e também vem dessa carga de idealizar muito, e a gente acaba se decepcionando com as pessoas, com os sentimentos, e não se sentir seguros para sentir nossas emoções, enfrentar alguns traumas, e não sentir seguros para se abrir novamente para o amor, para as pessoas, e dar chance para isso. Então, a gente vai tratar juntos, nós dois. Eu vou descrever até então mais a parte do cara e ela da menina, sobre as duas visões de duas pessoas que não se sentem seguras para se abrir novamente, para viver o amor e para viver a vida de certa forma, se privam de muitas coisas para não se magoar, não se colocar em situações de perigo. Então são pessoas muito metódicas, muito racionais e não tanto emocionais. E aí eles dois vão querer, nós vamos trabalhar juntos por separado, o menino e a menina, mas depois vamos entrar num consenso em como misturar essas duas personalidades e usar muito de nós dois, de ambos, para criar algo único e novo. E criar esse universo onde eles juntos conseguem criar um lugar seguro para trabalhar suas emoções e não somente ter uma história de amor e um romance, mas sim evoluírem como pessoas. Então vai ser uma história muito linda, muito emocionante e tenho certeza com muitos elementos quentes, por assim dizer, e também únicos para criar uma boa história de amor e um bom lugar seguro. É sobre isso, esses 3 novos livros, eu espero que vocês gostem e vem muita história boa por aí. Eu tô com tantas ideias, eu tô trabalhando em 10 livros, então acho que por agora a minha meta é concluir esses 10, ou pelo menos metade ou boa parte deles, para depois ir trazendo novos livros e esperar também que esses próximos 8 que já estão em produção sejam lançados, enquanto eu vou escrevendo e produzindo mais, esses 8 que já estão numa fase mais já bem próxima já do lançamento, então
agora é só ir produzindo cada vez mais, e acho que esse mundo da escrita me apaixona. Eu espero que eu consiga divulgar e fazer dar certo isso, porque é uma grande aposta, e também é bom poder contar grandes histórias e passar coisas boas e positivas e compartilhar isso com as pessoas através da escrita, e dar oportunidade a pessoas que gostam de ler, que gostam de escrever, que têm uma imaginação incrível e que precisam deixar isso sair, e esses dons precisam aflorar e precisam ser trabalhados, assim como a Carol e outras pessoas que merecem uma oportunidade e que às vezes nem se dão conta que talvez sejam boas nisso, e que elas também têm muito a dizer, muito a demonstrar, muito a sentir, muito a transmitir, a passar para as pessoas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos nos próximos vídeos e nas próximas histórias. Muito obrigado a todos e até a próxima.